Você sabe que está tudo bem, que está tudo certo. Aos 51 anos, Stephen Gibb confirmou oficialmente todas as informações que mantinham o público e os fãs acompanhando de perto há muitos anos. Seu verdadeiro relacionamento com Barry Gibb, seu papel no legado de Barry Gibb e os conflitos internos que ali fervilhavam foram finalmente revelados. Stephen Gibb nasceu em Londres em 1973, no auge da carreira dos Bee Gees. Sua família logo se mudou para Miami para se estabelecer enquanto Barry Gibb iniciava sua carreira musical global. O mais velho dos 5 filhos de Barry e Linda Gibb Stephen nasceu em um ambiente musical icônico, onde seu pai e tios eram sinônimos de sucesso comercial e influência cultural. Desde a mais tenra idade, Stephen foi moldado pelos princípios tradicionais da família Gibb. Valores familiares e prestígio profissional eram primordiais em todas as suas ações. Barry Gibb controlava rigorosamente o espaço midiático em torno de seus filhos e os isolou quase completamente do mundo do entretenimento até a idade adulta. A mídia não tinha permissão para se aproximar de Stephen enquanto adolescente e quaisquer imagens relacionadas a ele eram cuidadosamente selecionadas. Cada membro da família era orientado a ser um elo na corrente da estabilidade, não uma ferramenta para atrair a atenção do público. Nesse ambiente, Stephen foi exposto à música com uma atitude altamente disciplinada, ouvindo gravações e assistindo a produções. Aprender com as conversas entre Barry, Robin e Maurice não era uma opção, era inevitável. A educação musical tornou-se um alicerce fundamental ao lado das disciplinas gerais. Contudo, essa exposição trouxe consigo uma pressão inerente para atingir um nível comparável ao da geração anterior. Stephen cresceu em um lar sinônimo de fama internacional, mas a fama não veio acompanhada de privilégios. A família Gibb desencorajava o uso do nome Gibb para benefício próprio. A rigidez com que Barry Gibb criou seus filhos refletia-se claramente na cautela que Stephen demonstrava em relação ao público mesmo na vida adulta. Seu afastamento da mídia e de sua vida privada não foi uma escolha acidental, mas uma consequência da estrutura disciplinar da família. No entanto, é inegável que Stephen foi o único dos irmãos que demonstrou clara aptidão musical desde o início. Ele possuía um sólido conhecimento prático de técnicas de estúdio e habilidades iniciais de performance ao vivo. A família Gibb mantinha um sistema interno rígido de gestão de reputação, finanças e orientação de carreira. Cada indivíduo tinha um papel claro, e Stephen foi identificado como a figura central na continuidade do legado musical da nova geração. Isso levou a uma série de diretrizes rigorosas que controlavam estritamente todo o comportamento público e forçavam Stephen a equilibrar as expectativas da família com suas aspirações pessoais. A criação de Stephen não aconteceu em isolamento. Seu relacionamento com os irmãos, especialmente Ashley e Travis, foi moldado pela divisão de papéis dentro da família. Stephen era o líder e o responsável pela próxima imagem musical dos Gibbs, enquanto seus irmãos optaram por viver uma vida privada. Os holofotes estavam sobre ele, criando uma trajetória de pressão crescente que durou anos. Stephen Gibb entrou oficialmente na indústria musical em meados da década de 1990 como artista independente em projetos não diretamente associados à marca dos Bee Gees. Essa escolha não foi acidental, mas parte de uma estratégia pessoal para se distanciar de comparações diretas com seu pai e tios e construir uma imagem musical própria. Nos primeiros anos de sua carreira, ele participou de bandas de hard rock e heavy metal, como a 58, um projeto colaborativo com Nikki Sixx, filho do Motley Crue, e posteriormente a Black Label Society, banda muito elogiada pela crítica por suas técnicas de performance. A escolha de trilhar seu próprio caminho em um ambiente musical tão singular refletia a orientação pessoal independente e clara de Stephen, em contraste com a expectativa da família de que ele herdasse diretamente o legado pop e disco dos Blood Gear.
Durante esse período, Stephen priorizou apresentações ao vivo gravando em pequena escala e com lançamentos limitados, evitando qualquer promoção comercial ostensiva. Ele se recusou a participar de atividades midiáticas associadas à marca Gibb, mesmo quando convidado a colaborar em grandes eventos familiares. No entanto, a partir de 2001, após o falecimento de Maurice Gibb e o início de um período de reestruturação da família, Barry Gibb começou a abordar o filho com o objetivo de incluir Stephen em projetos que perpetuassem seu legado. A colaboração musical entre pai e filho gradualmente tomou forma, inicialmente de maneira limitada e experimental. Stephen participou dos shows solo de Barry a partir de 2004, principalmente tocando guitarra solo e auxiliando na composição das músicas. O envolvimento de Stephen continuou durante as turnês de Barry Gibb na década de 2010, particularmente na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ele também prestou suporte técnico e supervisão de produção nos bastidores para diversos shows especiais de Barry, incluindo o show em Glastonbury e os eventos em tributo a Bee Gee. Este período marcou uma aceitação estratégica de ambas as partes, mantendo estruturas separadas, embora preservando os vínculos formais com algumas atividades da marca familiar. Um marco importante na carreira de Stephen ocorreu em 2020, quando ele produziu e participou do álbum The Gibb Brothers Songbook Volume 1, da Greenfield, um projeto country com artistas como Dolly Parton, Jason Isbell e Keith Urban. Stephen desempenhou um papel fundamental na engenharia de som, mixagem e gravação. O álbum alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e foi um enorme sucesso nos EU, marcando o primeiro envolvimento global de Stephen com a família Gibb. Stephen Gibb não lançou nenhum material solo sob seu próprio nome desde 1995. Essa decisão reflete sua abordagem estratégica para evitar qualquer conflito de imagem com o legado da família Gibb. Ele mantém sua independência no mundo profissional, mas está disposto a assumir responsabilidades técnicas em importantes projetos familiares. Isso ajuda a manter um equilíbrio entre os dois polos, o artista independente e a nova geração de representantes musicais da família Gibb. Em 2025, Stephen Gibb é visto não apenas como um artista de alta tecnologia, mas também como o único elo real entre Barry Gibb e a próxima geração dos BG. É esse papel que lhe dá a plataforma para falar publicamente sobre assuntos antes secretos, abrindo caminho para a divulgação de detalhes não confirmados sobre a família Gibb. A verdade está oculta. A carreira de Stephen Gibb, dentro do sistema musical da família, não foi definida apenas por sua habilidade profissional, mas também por uma estrutura de poder e valores conservadores que se estenderam por décadas. Dentro da família Gibb, todas as decisões relacionadas à música, finanças e imagem pública eram tomadas com base em padrões globais da marca, sem espaço para desvios ou discordâncias. Foi esse ambiente que criou uma pressão sistêmica sobre Stephen, desde o momento em que ele começou a trabalhar diretamente com Barry Gibb. A escolha do estilo musical de Stephen, que contrastava diretamente com o pop, a disco e as baladas pelas quais os Backstreet Girls eram conhecidos, criou tensão dentro da família. Sua mudança para o hard rock, o metal e gêneros mais técnicos foi vista como inconsistente com a direção da banda. Muitas colaborações foram engavetadas devido a divergências musicais. Diversos projetos iniciados por Stephen como produtor foram suspensos na pré-produção devido à falta de aprovação interna. Por um longo período, divergências técnicas sobre mixagem, estratégia de lançamento de áudio e posicionamento de imagem entre Stephen e a equipe executiva de Barry Gibb persistiram sem uma solução definitiva. Essas diferenças não se limitaram a opiniões profissionais, mas também se tornaram a causa da interrupção da colaboração. Segundo informações confirmadas pelo sistema de gestão familiar, houve 3 períodos em que Stephen suspendeu todas as atividades com Barry, cada um com duração média de 6 meses a 1 ano.
Diversas fontes internas afirmaram que o processo de reavaliação do papel de Stephen na estrutura geral da empresa continuou de 2012 a 2020. Durante esse período, ocorreram muitas mudanças no modelo organizacional, na distribuição de funções e nos limites de responsabilidade entre os membros, principalmente após a BG entrar em um período de transição para projetos de legado como livros cinebiografias e álbuns de compilação. Stephen recusou-se a participar em 2 grandes eventos em homenagem aos BG, um em Las Vegas e outro em Londres, devido a divergências sobre o conteúdo do programa e a direção do discurso. Além da sua carreira profissional, Stephen também enfrentou pressão pública e mediática internacional, uma vez que o seu nome era frequentemente associado ao do pai em notícias, artigos ou relatórios financeiros relacionados com o legado dos BG. A constante comparação entre as suas conquistas, influência e visão artística criou um ciclo vicioso de avaliação, submetendo cada um dos seus passos a um quadro de referência desequilibrado. Nesse contexto, manter uma atividade musical separada tornou-se ainda mais complicado. Informações confirmadas pela direção revelaram que Stephen havia proposto se afastar de todas as atividades artísticas em 2017 para assumir um cargo de engenheiro de som e professor. Essa proposta não foi aprovada, e após reuniões internas ele continuou a assumir o papel de coordenador musical em diversos projetos. Contudo, ser forçado a manter uma presença dentro do sistema sem poder exercer plenamente sua autonomia limitou a capacidade de Stephen de desenvolver uma estratégia pessoal e de longo prazo. Nesse contexto, a decisão de Stephen Gibbs de se manifestar pela primeira vez em 2025 marcou uma importante virada estratégica. Não mais limitado pelos princípios tradicionais de controle da mídia, ele começou a divulgar questões antes sigilosas, desde conflitos internos e pressões sistêmicas, até o mecanismo de gestão do patrimônio artístico. Este foi o momento em que a verdade começou a ser restabelecida com base na confirmação oficial de fontes internas, quando Stephen Gibbs se pronunciou. Em maio de 2025, Stephen Gibbs fez sua primeira aparição em um programa de rádio de 1 hora de duração apresentado por um grupo de produtores musicais que trabalharam com membros da família Gibbs. O programa focou em seu relacionamento com seu pai, Barry Gibbs, e nos fatores que se acredita terem tido uma profunda influência em sua trajetória pessoal e profissional e em suas decisões a respeito do legado dos Bee Gees. Foi a primeira vez que um membro da segunda geração da família confirmou diretamente informações que haviam sido mantidas em segredo por muitos anos. De acordo com a gravação oficial, Stephen Gibbs confirmou ter vivenciado diversos períodos de conflito com Barry Gibbs em relação à direção musical. Os desentendimentos foram descritos como profundos, envolvendo visões sobre composição, a distribuição de responsabilidades em grandes projetos, bem como o direito de participar ou não de shows que representassem a marca Bee Gees. Ele deixou claro que houve momentos em que a relação pai-filho foi completamente prejudicada devido à incapacidade de chegar a um acordo sobre a estratégia musical, bem como sobre o posicionamento de cada um no sistema. Na mesma conversa, Stephen mencionou diretamente que teve reuniões privadas com a equipe de gestão de Barry Gibbs para discutir a reestruturação de seu papel pessoal. Ele confirmou que, em certo momento, propôs se retirar completamente das atividades dos Bee Gees para se concentrar no desenvolvimento de seu próprio projeto musical independente. Esta proposta foi rejeitada devido a preocupações com o impacto negativo na imagem da marca, especialmente no contexto dos preparativos dos Bee Gees para o projeto da cinebiografia. Stephen também confirmou que sua ausência da equipe oficial de produção do filme em desenvolvimento não se devia à falta de experiência, mas sim a desentendimentos não resolvidos com a alta direção. Ele descreveu isso como um retrocesso na estratégia de integração interna e um reflexo claro do nível de controle que o sistema exerce sobre os papéis de seus sucessores. Ele afirmou que, sem mudanças no mecanismo de gestão do legado, o fosso geracional continuará a aumentar, afetando a sustentabilidade da marca.
Stephen também confirmou que 3 projetos musicais que iniciou entre 2012 e 2018 foram suspensos devido a desentendimentos internos. Esses projetos incluíam um álbum conceitual de rock, uma série de vídeos remixando músicas dos Bee Gees em um novo estilo e uma turnê europeia limitada que reelaborou gravações antigas em estruturas instrumentais modernas. Todos os projetos acima foram considerados de alto potencial comercial, mas foram interrompidos devido a conflitos de direitos autorais e exigências de controle de conteúdo. Stephen também deixou claro que nunca teve controle exclusivo sobre nenhuma produção musical que utilizasse a marca Bee Gees, mas sim sobre suas diversas funções técnicas. Ele sempre trabalhou dentro de uma hierarquia rígida, sem direito a falar em público, sem negociação direta de contratos. E todas as iniciativas pessoais precisavam passar por um processo de aprovação em vários níveis. Isso resultou em seu crédito como técnico sênior sem direitos de coautoria em projetos que envolviam a comercialização do legado. Outro desenvolvimento notável é que Stephen participa oficialmente de sessões de consultoria interna sobre a cinebiografia dos Bee Gees desde fevereiro de 2025. Embora não seja acreditado oficialmente na mídia, ele afirmou ter fornecido dados de áudio originais, compartilhado conteúdo de bastidores inédito e ajudado a criar a trilha sonora para os primeiros segmentos dos Bee Gees. Isso ocorreu após um período de reconciliação com Barry Gibb e a equipe de produção, indicando uma mudança estratégica na estrutura familiar. Stephen também confirmou uma mudança na abordagem da família em relação à mídia. A partir do início de 2025, ele poderá formar uma equipe de gestão de informações pessoais, administrar um canal de distribuição independente e terá o direito de falar com a imprensa dentro de um escopo pré-acordado. Esta é a primeira vez desde 2000 que um membro da segunda geração da família Gibb recebe o direito de criar um sistema de mídia pessoal sob supervisão limitada. Isso é visto como um sinal de que a família aceitou a expansão dos mecanismos de controle para se adaptar ao novo contexto. Sua divulgação pública, após quase 3 décadas de silêncio, foi vista por observadores como uma clara mudança no processo de reestruturação interna da família. Com essa confirmação, Stephen mudou oficialmente sua posição de membro com influência limitada na mídia para um fator estratégico com voz na definição da nova direção do legado Gibb. Nova herança. Desde que Stephen Gibb confirmou publicamente as informações privilegiadas em maio de 2025 seu papel dentro do sistema familiar, entrou em uma nova fase. Em uma reformulação estratégica, ele deixou de ser visto como um mero artista de suporte técnico ou membro secundário em projetos icônicos e se transformou oficialmente em um fator-chave no planejamento e na execução dos projetos que deixarão o legado da família BG de uma forma que se adequa ao contexto moderno. A decisão de Stephen de assumir o controle criativo a partir do segundo trimestre de 2025 reflete uma mudança significativa na distribuição de funções entre as gerações. De acordo com a confirmação da equipe executiva do projeto biográfico da família BG na Paramount, ele foi convidado a integrar o grupo consultivo independente de conteúdo musical, com acesso aos arquivos da família e controle total sobre a trilha sonora original para a pós-produção do filme. Esta é a primeira vez que um membro da segunda geração ocupa um cargo profissional sênior com influência direta sobre o produto da marca. Além de suas atividades de consultoria, Stephen também criou sua própria unidade técnica que oferece serviços de mixagem, preservação de material musical e apoio a jovens artistas para que tenham acesso ao estilo clássico de harmonia de Barry Gibb. Essa unidade opera de forma independente sob o patrocínio financeiro da Fundação da Família Gibb e sem vínculo com a equipe de produção oficial de Barry Gibb. Essa mudança é considerada o primeiro passo no processo de transferência gradual dos direitos artísticos e de gestão midiática para a próxima geração.
No âmbito do desenvolvimento pessoal, Stephen iniciou o trabalho em uma série de programas musicais online que se concentrarão na análise aprofundada das gravações mais importantes do grupo The Gibb de 1967 a 1989. O programa será lançado em sua própria plataforma digital, com produtores veteranos que já trabalharam com a família Gibb. O objetivo é recriar o processo de mixagem, as técnicas de estúdio e os elementos estratégicos que fizeram dos Bee uma marca musical internacional. Esta é considerada a primeira tentativa de transmitir o legado musical da família em um formato educacional e não apenas como um produto comercial. Essas iniciativas não só agregaram valor ao legado, como também ajudaram a consolidar a imagem de Stephen como um especialista em música capaz de operar o sistema. De acordo com um relatório do Grupo de Monitoramento Independente da BMDO, Music Copyright Management International, os projetos coordenados por Stephen apresentam uma alta taxa de utilização de recursos originais, eficiência de arquivamento e digitalização que supera os padrões da indústria e atraem um crescimento constante de tráfego no primeiro trimestre após o lançamento. Isso confirma que seu valor técnico e sua visão de gestão de conteúdo são claramente reconhecidos pela comunidade profissional. No âmbito das políticas internas, os novos ajustes observados na Atualização de Governança Interna de 2025 mostram que certas áreas relacionadas à supervisão de mídia, aprovação de imagem e gestão musical foram parcialmente transferidas para Stephen. Essas mudanças são acompanhadas por um roteiro específico para a próxima geração, visando manter a continuidade e a estabilidade na preservação da marca BG em nível global. Essa mudança estrutural marca a primeira vez em mais de 4 décadas que um membro da equipe fundadora do BG é reconhecido no núcleo da governança. Em termos de relações exteriores, a imagem de Stephen Gibb em 2025 foi aceita por organizações internacionais como a de um representante legítimo da nova geração da família BG. Em diversas conferências especializadas em música no Reino Unido e nos EU, ele foi convidado como palestrante compartilhando sua experiência em preservação de documentos, criação de produtos musicais baseados no patrimônio cultural e gestão do posicionamento de marca intergeracional. Isso reflete a mudança em sua percepção de seu papel de artista técnico para gestor cultural com expertise e influência prática. Se você achou esta informação valiosa e deseja continuar acompanhando a jornada da família Gibb durante a transição geracional curta, e compartilhe o vídeo para disseminar informações precisas, inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações e deixe um comentário para trocarmos opiniões. Obrigado por assistir até o final.